Oi, olá a todos. Começamos então a nossa aula de bioquímica sobre metabolismo da via glicolítica e ou glicólise, né? Que é o consumo de glicose por rotas metabólicas. Esse processo é um processo para a produção de energia nas células. Então, todas as células do planeta Terra realizam esse processo bioquímico, então eles têm como relevante importância para as rotas bioquímicas esse fluxo. E, em paralelo, a gente tem que sempre lembrar que a via glicolítica, o consumo de glicose, é considerado a molécula energética de primeiro nível, como a gente viu vocês viram na aula, na penúltima aula, né, que a gente subiu lá no Classroom, é a molécula energética necessária para todas as vidas no planeta, porque a glicose é hidrossolúvel e produz grandes quantidades de energia no meio intracelular. E é como essa glicose produz energia que a gente vai descobrir hoje, através da nossa aula de via glicolítica e glicólise, respiração e ciclo de Krebs, que são as rotas metabólicas complementares. Então, a via glicolítica é um processo que se dá em 10 etapas, a gente vai dar uma olhada nessas etapas. Aqui é uma visão geral dessas etapas, né, como um todo. A gente tem a glicose sendo convertida em outras moléculas e sendo quebrada até a produção de ATP. A gente vai estudar cada uma dessas etapas hoje, entender melhor esse fluxo metabólico como um todo. Lembrando que toda vez que a gente pensa em via glicolítica e glicólise, a gente tem que pensar que é uma rota primitiva e é uma rota que está presente em todos os organismos vivos do planeta, tá bom? Então, toda vez que vocês forem falar sobre via glicolítica, essa é uma rota que vai estar em toda célula viva do nosso planeta Terra, e ela se dá nessas etapas aqui, que a gente vai destrinchar agora uma por uma e entender melhor como elas funcionam. Lembrando que a gente viu nas aulas anteriores o que significava o ATP, o ADP, né? E o que significa o NAD, que está bem aqui embaixo, um pouco de pouca evidência, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ele. O NAD e o NADH, que são potenciais redutores. Então, o ATP é moeda energética e o NAD e NADH são potenciais redutores no meio intracelular, e a gente vai entender isso um pouco mais agora na prática. Então, bora lá. A primeira reação bioquímica da via glicolítica, ou a chamada reação de iniciação do processo, ou reação de comprometimento da glicose, é a reação de transformação da glicose, que está aqui, que é um carboidrato com 6 carbonos, em glicose mais um grupo fosfato. Então, a ligação do grupo fosfato nessa glicose é feito por uma enzima chamada hexoquinase, mas também feito por uma outra enzima chamada glicoquinase, que usa o fosfato do ATP para que a glicose se transforme em glicose 6-fosfato. Nessa reação, eu tenho uma reação de ligação da glicose ao fosfato, para que essa glicose 6-fosfato fique comprometida com a célula, porque as células possuem transportadores para a glicose, porque a intenção é que a glicose entre nas células, né? Então, a ideia é que essa glicose entre nas estruturas celulares, mas não quer que ela saia. Quando ela estiver comprometida com a célula, ela tem que ficar dentro da célula. Então, por isso que as células fazem esse processo aí de fosforilação da glicose. E essa glicose tem algumas rotas metabólicas importantes para ela. Então, a glicose participa da via glicolítica, mas ela também participa da produção de glicogênio, da produção de celulose, da produção de outras rotas metabólicas relevantes. E essa glicose precisa estar em alta concentração no interior celular para que ela possa ser usada nessas rotas. Então, para que eu consiga manter uma concentração de glicose no meio intracelular maior do que no meio extracelular, a célula usa esse artifício de transformar glicose em glicose
6-fosfato. Então, toda glicose fosforilada ou ligada a um grupo fosfato dentro de uma célula é uma glicose chamada de comprometida àquela célula, porque ela não vai sair dessa célula para outra finalidade que não seja ser utilizada ali para alguma rota metabólica no interior da célula que a fosforilou, né, que realizou esse processo. Aqui embaixo a gente só tem um resumo para vocês observarem que a reação da glicose mais fosfato virando glicose 6-fosfato é uma reação menos energética do que a reação de ATP se transformando em ADP. Por isso que, ao final das contas, o ATP usa a sua energia para ligar o fosfato na glicose, transformando-se em ADP e produzindo glicose 6-fosfato. Aqui é só o balanço energético, evidenciando que essa reação é uma reação que libera energia, portanto, é uma reação que acontece de forma espontânea no meio intracelular, beleza? Lembrando também que as células que realizam muitas rotas com a glicose 6-fosfato, ou seja, células de fígado, células de músculo, células que necessitam de maior teor de glicose para suas rotas metabólicas, elas têm, além da hexoquinase, a glicoquinase, realizando esse processo de fosforilação da glicose. Por que duas enzimas? Porque eu tenho uma enzima que funciona em níveis de glicose normais, quando a pessoa, ou animal, ou ser vivo, não está sendo alimentado, e uma outra enzima que funciona em níveis de glicose em excesso. Porque quando essa célula tiver com excesso de glicose, ela precisa fosforilar ainda mais glicose para que essa glicose seja armazenada na forma de glicogênio, por exemplo, ou na forma de amido, se for uma célula vegetal. Então, quando a gente pensa nessas duas enzimas para a mesma finalidade, né, no caso a hexoquinase e a glicoquinase, a gente pensa que a hexoquinase atua em níveis de glicose normais e a glicoquinase atua em níveis de glicose com excesso. Também falar um pouquinho sobre o magnésio, a gente falou na aula de enzimas, né, que tinham cofatores enzimáticos, e aqui é um cofator muito importante para a enzima quinases, que é a presença de magnésio que permite o uso do fosfato do ATP para que esse ATP ceda energia e fosfato para que a glicose, nesse caso, seja fosforilada. Então, primeiro passo da via glicolítica é a glicose sendo convertida em glicose 6-fosfato, e isso é relevante para outras rotas metabólicas também, como a produção de glicogênio, a via das pentoses, a produção de amido, a produção de celulose e outras vias importantes aí em células vegetais, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, podem perguntar. Na sequência, a gente tem aqui só um esqueminha com essa explicação, né? Que a glicose 6-fosfato, ela pode servir para que a glicose seja armazenada na forma de glicogênio, se forem células animais, amido e sacarose, se forem células vegetais. Essa glicose também é usada na via das pentoses fosfato, para a produção de ribose 5-fosfato, que é usada no DNA e no RNA, né, que a ribose vai ser transformada em deoxirribose, e produção de NADPH, que é um potencial redutor para as células. Se eu não vou nem armazenar, nem usar na via das pentoses, essa glicose vai para a via glicolítica para produzir piruvato, ATP e NADH, que é o que a gente vai discutir na aula de hoje com mais profundidade. Essas outras rotas de produção de glicogênio, amido e sacarose, e a via das pentoses, a gente não se dedica com profundidade a entender elas, porque não é o objetivo da nossa disciplina de bioquímica, tá bom? Seria uma bioquímica mais metabólica mesmo, para outra etapa. Mas para quem quiser se aprofundar mais na bioquímica, tem a disciplina na especialização em ciências naturais, e se quiserem participar como ouvintes, só me comunicarem e a gente marca, assim, para que vocês possam fazer essa disciplina. Aqui é o segundo momento, né? Então, a glicose 6-fosfato produzida no passo 1 da via glicolítica,
vai sofrer uma isomerização, ou seja, vai mudar só a sua estrutura química sem mudar os seus átomos, produzindo uma frutose 6-fosfato. Então, eu tenho o mesmo número de carbonos, os mesmos átomos, só que eu isomerizo, ou seja, o ciclo fechava no carbono 1 perdão, no carbono 6, no carbono 1, perdão. O ciclo fechava no carbono 1 e no carbono 5, e agora o ciclo vai fechar no carbono 2 e continua no carbono 5. Então, aí eu tenho uma isomerização da molécula de glicose para permitir que essa molécula fique espelhada, que essa molécula tenha as mesmas características de um lado e do outro. A gente quer quebrar essa molécula em dois. E permitir também que eu tenha uma hidroxila fora desse anel. Porque para ligar o fosfato nessa hidroxila aqui, ou nessa, ou nessa, ou nessa outra de cá, que estão dentro do anel, é mais energético, necessita de maior quantidade de energia, é mais difícil. Então, tirando esse carbono aqui, ó, do anel, eu permito que a reação de fosforilação nessa hidroxila seja facilitada. Então, a intenção é, com a isomerização, retirar o carbono do anel, permitindo que a hidroxila se torne uma hidroxila primária e, portanto, mais fácil de ser fosforilada, e, em paralelo, manter a molécula com similaridade estrutural nos dois lados, porque a gente quer partir essa molécula no meio já já. Aí, vai para o terceiro passo, que é a fosforilação da frutose. Então, aqui eu tenho a frutose 6-fosfato, que foi produzida no segundo passo, e ela vai ser fosforilada com um ATP, na presença de magnésio e da fosfofrutoquinase, que é uma enzima, quinase também, que vai realizar o processo de fosforilação desse carbono 1 aqui, ó, que está agora fora do anel, gerando essa estrutura molecular que vocês estão vendo. Aí agora observem, se eu partir essa molécula aqui no meio, eu tenho quase a mesma estrutura para um lado, eu tenho a mesma estrutura para um lado e para o outro. Porque aqui, ó, esse oxigênio fica com esse carbono, o carbono de cá já tem o seu oxigênio, e os carbonos aqui de baixo são iguaizinhos, tá vendo? Então, se eu partir essa molécula aqui, ó, partir no meio, eu vou ter uma parte dessa molécula muito próxima da outra. E é isso que a gente vai vendo nas próximas etapas. Então, obtive aqui a frutose 2,6 de fosfato, ou bifosfofrutoquinase, bifosfofrutose. Perdão aí pelos nomes. Vocês vão encontrar em alguns livros também como bifosfofrutose, mas o mais comum é frutose 1,6 de fosfato. Na sequência, então, essa frutose aqui, ó, vai ser quebrada. E ao quebrar, eu gero um gliceraldeído 3-fosfato, que está aqui desse lado, e eu gero uma dihidroxicetona fosfato. Observa aqui, ó. Eu quebrei essa molécula nessa ligação e nas ligações entre o carbono 3 e 4. São esses carbonos aqui de baixo. Então, eu produzi no carbono, na quebra do carbono, um gliceraldeído fosfato e uma dihidroxicetona fosfato. Essas duas moléculas são isômeros. E elas só se diferenciam na posição da hidroxila, da carbonila. Então, aqui eu tenho uma carbonila no último carbono, e aqui essa carbonila está no carbono central. Então, a única diferença entre essas moléculas é esse. E a gente tem uma enzima, que é uma isomerase, que consegue converter um no outro. Consegue converter dihidroxicetona-fosfato em gliceraldeído, ou gliceraldeído em dihidroxicetona-fosfato, dependendo da necessidade da célula, tá bom? Então, aqui eu tenho o passo 4, que é a quebra da glicose nessas duas moléculas, e o passo 5, que é a isomerização da dihidroxicetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Na sequência dessa etapa, a gente chega aqui. Então, ó, a gente tinha glicose foi fosforilada em glicose 6-fosfato para comprometimento dessa glicose com
a rota celular. A glicose 6-fosfato foi isomerizada em frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato foi novamente fosforilada, produzindo agora frutose 1,6-fosfato. E essa frutose 1,6-fosfato foi quebrada em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona-fosfato. A dihidroxicetona-fosfato produzida vai ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato, que vai continuar a rota. Agora, tudo de 2 vezes, porque a gente vai ter 2 vezes o gliceraldeído 3-fosfato gerado aqui nesse processo, tá bom? Então, a gente tem a ideia de 2 gliceraldeídos 3-fosfatos gerados nessa sequência metabólica, e aqui agora tudo vai ser de 2 vezes. Tudo que a gente vai estudar agora vai ser de 2 vezes. O que é que a gente já gastou até aqui? A gente gastou 1 molécula de glicose e 2 moléculas de ATP. E aí vem uma pergunta muito comum nessa etapa, que é, mas se a ideia é produzir energia, por que eu estou gastando ATP? Porque eu vou gastar ATP para depois produzi-lo. A gente tem a intenção de gastar ATP para que a molécula de glicose seja preparada para a produção de mais ATPs no final. A ideia é que a gente tenha lucro de ATPs no final desse processo. Então, eu usei aqui 1 ATP, 2 ATPs, quebrei a molécula de glicose em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, e estou como resumo aqui, só gasto. Eu só fiz investir ATP nesse processo e investir 1 molécula de glicose. Então, a primeira etapa da via glicolítica que está aqui é a etapa dita de investimento. Agora, a gente vai fazer a etapa de recuperação ou de ganho energético. Bora lá. Então, o gliceraldeído 3-fosfato, que está aqui, vai ser oxidado a 1,3-difosfato através do processo com o NAD e com fosfato inorgânico. Observa que agora eu liguei um fosfato nessa molécula que não veio do ATP. Eu liguei um fosfato que veio do processo inorgânico, que estava aqui como ácido fosfórico, como fosfato inorgânico, e ele foi ligado à molécula final. Nesse processo de ligação de fosfato inorgânico, eu também oxido a molécula do gliceraldeído. E aí eu formo um 3-difosfoglicerato. Na oxidação do gliceraldeído, eu reduzo o NAD, produzindo NADH. NADH aqui é na sua forma reduzida. Então, o que eu retirei da molécula do gliceraldeído? Eu retirei potencial redutor, hidrogênio e elétrons, e liguei a essa molécula um outro grupo fosfato para que ela gere ATPs no futuro. Então, essa molécula aqui agora, que é o 1,3-difosfoglicerato, vai produzir ATP. Lembrando que é tudo vezes 2. Então, na etapa 7, o 1,3-difosfoglicerato vai produzir ATP virando 3-fosfoglicerato. Eu peguei o fosfato dessa estrutura molecular e liguei ele ao ATP, produzindo 3-fosfoglicerato aqui ao final, e esse 3-fosfoglicerato é uma das moléculas já posterior ao pagamento dos ATPs. Eu tinha usado 2 ATPs até aqui, e agora eu produzi 2 ATPs. Então, o saldo de ATP, o saldo energético, está zerado. Seguindo a via glicolítica, o 3-fosfoglicerato vai ser transmutado para que eu tenha uma posição do fosfato mais energética. Então, eu tiro o fosfato dessa região terminal e aproximo o fosfato do carbono da carbonila, que é esse carbono que está aqui embaixo. Então, essa mutação, essa transmutação do fosfato é para que ele se torne mais energético. E por que eu quero que ele se torne mais energético? Porque esse 2-fosfoglicerato que eu produzi aqui, ele vai conseguir sofrer um processo de enolação. Esse processo de enolação nada mais é do que a oxidação desse carbono final, liberando uma molécula de água e produzindo um álcool enol. Esse álcool enol é extremamente reativo.
e a gente chama esse daqui de fosfenol piruvato. É tão reativo que ele é produzido e degradado nas células em questões de segundos. Ele consegue ser produzido e degradado muito rapidamente. Ou o fosfenol volta a ser 2-fosfoglicerato, ou o fosfenol segue para se transformar em piruvato. Observem que nessa etapa eu também produzo ATP. Então, aí o fosfenol piruvato vai perder o seu grupamento fosfato para o ATP, produzindo ao final uma molécula de piruvato. Então, a glicose produziu 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de ATP. Bora revisar tudo aqui, ó. Observem nesse processo da nossa estrutura de fluxo energético que a gente observa aqui, que a glicose passa por uma etapa irreversível, que é a primeira reação, se transformando em glicose 6-fosfato. Então, aqui eu tenho uma reação irreversível. Logo depois, eu tenho uma reação em equilíbrio entre a glicose 6-fosfato e frutose 6-fosfato, e outra reação irreversível, que é a produção de frutose 1,6-fosfato. E depois da produção de frutose 1,6-fosfato, ela é quebrada em 2, formando, ao final de todos os processos, 2-gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato vai ser fosforilado e produzir NADH, porque ele vai ser oxidado. O 3-fosfoglicerato é oxidado e o NADH é reduzido. Esse 1,3-de-fosfoglicerato vai passar por uma reação de produção de ATP, produzindo uma molécula intermediária, que é o 3-fosfoglicerato, que vai ser transmutado em 2-fosfoglicerato. Depois, esse 2-fosfoglicerato é enolado para a produção de fosfenol piruvato, e o fosfenol piruvato se transforma em piruvato com a produção de ATP. Eu preciso decorar todos esses nomezinhos que estão aqui, entender todos esses nomezinhos que estão aí descritos? Não. O que a gente precisa entender é que esse processo é um processo fluido, é um processo que possui etapas irreversíveis, que são essas etapas em amarelo. Precisa entender que o processo gasta 2 ATPs, mas aqui produz 4, porque aqui é tudo 2 vezes, né? Então, como balanço final, eu tenho o consumo de 2 moléculas de ATP e a produção de 4, com balanço de 2 ATPs positivos e 2 NADHs ao final desse processo metabólico. Outra realidade que a gente tem aqui, quando a gente pensa... Quando a gente pensa em via glicolítica, é que a via glicolítica, por si só, produz o piruvato e produz energia. Só que ela consome o NAD+. Então, se eu penso em uma célula que está produzindo esse nível energético o tempo inteiro, deixa eu só adicionar um slide aqui para a gente discutir um pouquinho disso. Balanço geral do meu metabolismo requer que essas células tenham a capacidade de regenerar todos os seus compostos, todos os compostos que foram envolvidos aí nesse processo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Já atualiza. Vamos lá. Pensando nessa ideia de como se dá a via glicolítica, a gente vai fazer um balanço geral aqui agora do que a gente usou nesse processo todo, que foi uma glicose, uma molécula de glicose é usada nesse processo. Tá dando erro aí é porque está em espanhol. Deixa eu mudar logo aqui. Português. Pronto. Foi. Então, ó, o que é que eu tenho nesse processo de via glicolítica? Uma molécula de glicose consumiu 2 moléculas de ATP e consumiu uma molécula, 2 moléculas de NAD+. Então, ó,
comecei a via glicolítica. Para que a via glicolítica aconteça, eu preciso dessas moléculas aqui. Glicose, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NAD+. No final das contas, isso daqui produziu, da molécula de glicose, que eu tinha 6 carbonos, eu quebrei ela em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Então, eu produzi aqui 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos. Os carbonos que estavam aqui vieram parar aqui no final, sem nenhuma diferença de carbono. O que aconteceu foi que eu quebrei a molécula de glicose em 2 estruturas. Só que nesse processo eu usei 2 moléculas de ATP e produzi 4. Então, eu produzindo 4 moléculas de ATP, no final eu tenho um saldo positivo de 2, certo? Então, eu produzi essas 4 moléculas de ATP e, ao final, eu tenho um saldo de 2 ATPs produzidos. Paralelo a isso, deixa eu só deixar esse ATP aqui embaixo. Paralelo a isso, copiei isso aqui um monte de vezes. Paralelo a essa produção de ATP, eu também produzi 2 NADHs, certo? Que são potenciais redutores. Então, como balanço final da via glicolítica, eu tenho 2 ATPs produzidos a mais dos gastos, então eu tenho 2 ATPs de lucro, tenho 2 piruvatos e tenho 2 NADHs. Pensem aí, na via glicolítica. Estou com um monte de glicose nas células e estou fazendo esse processo. Então, toda hora que a via glicolítica entra no fluxo, eu tenho o consumo da glicose produzindo piruvato, eu tenho o consumo do ATP, mas eu produzo ATP, e eu consumo o NAD, mas eu não produzo ele de novo na via glicolítica. Está vendo aqui? Então, o que é que eu observo nessa rota? Que eu tenho um decréscimo do NAD se eu estiver fazendo só via glicolítica. Se eu estiver fazendo só via glicolítica, vai ter uma hora que o NAD vai acabar. Então, se eu estiver fazendo só a rota metabólica com esse fluxo aqui, vai ter uma hora que o NAD vai acabar, o NAD+. Eu só vou ter NADH. Esse NADH, quando está em excesso, assim, quando eu não consigo mais regenerar ele, é o que a gente chama de estresse redutor na célula. Essa célula vai acumular grandes quantidades de NADH, porque o NADH não volta a ser NAD+, pensando única e exclusivamente na via glicolítica. Deixa eu até copiar ela aqui para vocês não confundir. Pensando única e exclusivamente que o que a gente tem nessa bendita célula aqui, ó, é via glicolítica, certo? Então, eu só estou fazendo via glicolítica aqui, e nesse processo, o NADH está sendo consumido, e tudo que está sendo consumido aqui, a glicose está vindo do sangue, né? Mais glicose, ou do meio extracelular está sendo transformado em piruvato, ATP está sendo regenerado, porque eu tenho 2 ATPs a mais, e o NADH está sendo consumido, mas ele não está sendo regenerado. Então, se a célula se realiza só via glicolítica, ela vai chegar num estágio chamado de estresse redutor. Ai, esse meu negócio está todo em espanhol agora. Puta que pariu. Desculpa, gente. Vai entrar num estágio que é chamado de estresse redutor. Aí, esse estresse redutor precisa ser convertido novamente, ou seja, eu preciso tirar esse excesso de NAD novamente para NADH. Então, eu preciso de uma rota metabólica que faça esse fluxo contrário só para o NAD. Não é para todo mundo. É só para o bendito do NAD voltar a ser NADH. E a gente tem algumas rotas metabólicas que fazem isso. Dentre elas, as rotas mais comuns, que são as rotas de regeneração direta do NAD, mas também tem rotas metabólicas um pouco mais complexas. Vamos falar sobre elas agora. Então, ó, esse NAD aqui vai virar o outro NAD lá, vai voltar a ser regenerado por rotas que conseguem recuperar esse NAD. Que rotas são essas? Fermentação ou respiração.
Respiração, eu preciso possuir na célula mitocôndria mais oxigênio. Eu só vou realizar respiração se eu possuir nessa célula mitocôndrias e oxigênio. Fermentação tem a única e exclusiva função de regenerar o NAD+, quando eu não tiver nem mitocôndria, nem oxigênio. Beleza? Então, ó, qual a função da fermentação? Regenerar o NAD+, para que a célula continue fazendo via glicolítica, continue sobrevivendo de boa, porque ela não consegue respirar. Por que ela não consegue respirar? Ou porque ela não tem mitocôndria, ou porque ela não tem oxigênio. Beleza? Células que respiram por hora fazem fermentação? Sim. Exemplo clássico disso são os processos de fermentação no músculo humano, que são a fermentação láctica. Fermentação láctica que acontece no músculo humano é porque o músculo tem mitocôndria, só que o músculo ficou privado, por baixa circulação, do oxigênio. Então, como eu não tenho oxigênio, porque diminuiu a circulação no músculo, eu estou fazendo muito exercício, porque, sei lá, eu não bebi água suficiente, e aí minha circulação foi dificultada, levou o músculo a não conseguir respirar, porque ele não tem oxigênio, e aí ele precisa fermentar para recuperar o NAD, senão ele não vai produzir nem os 2 ATPs da via glicolítica, e a célula do músculo vai morrer. Então, para a célula do músculo não morrer, ela dá um jeitinho e começa a fermentar através da fermentação láctica. Só que existem outras células que não conseguem respirar de jeito nenhum, porque não possuem mitocôndria. E aí elas só fermentam. Então, existem células fermentadoras que vão só fermentar, principalmente bactérias, algumas leveduras, que vão levar à fermentação de outros tipos, como a fermentação alcoólica, a fermentação acética, que produz as bebidas, que produz o pão, que produz todas as outras estruturas aí que a gente conhece na indústria de alimentos, que usam a fermentação como um processo. E como é que se dá esse processo? Bora lá. Slide atual. Como é que se dá esse processo de fermentação? Existem 3 tipos de fermentação diferentes. A fermentação etanólica ou alcoólica, que perde um átomo de carbono da molécula do piruvato e regenera o NAD. Observa que aqui, ó, o NAD+ virou NADH na via glicolítica, e no piruvato aqui eu tenho o NADH virando NAD+ de novo. Eu produzo etanol na fermentação etanólica, eu produzo ácido acético na fermentação acética, que produz o vinagre, por exemplo, e eu produzo ácido lático na fermentação lática, que é o que gera a cãibra no músculo. O acúmulo de ácido lático leva a cãibra no músculo, porque o músculo está sem capacidade de produção de energia, sem conseguir respirar, e aí gera esse processo, que é um processo danoso às células musculares, mas benéfico no geral, porque eu vou continuar produzindo ATP. Porque se eu perder o NAD aqui, ó, o NAD acabou, se acabou o NAD+ na célula, nem isso aqui a célula ia estar fazendo. Então, a célula não ia estar produzindo nenhum ATP. E aí, como a célula não estaria produzindo ATP, não estaria produzindo energia, a célula levaria à morte. Beleza? Então, existem esses 3 tipos de fermentação, quando a gente pensa em rotas metabólicas. E se o piruvato não for para respiração, ele tem que seguir uma dessas 3 vias fermentativas. As células que fermentam álcool sempre vão fermentar álcool. As células que fermentam ácido acético sempre vão fermentar ácido acético. E as células que fermentam com ácido lático sempre vão fermentar ácido lático. O que muda aqui são os tipos de célula, mas o objetivo da fermentação é sempre o mesmo. A rota metabólica fermentativa é regenerar o NAD. A intenção dela é recuperar esse NAD para que ele... Aqui está só esquematizado errado, desculpa. É regenerar o NAD para que ele possa servir novamente à via glicolítica. Beleza? Vamos lá. Deu para entender aí direitinho? Até aí? Tem alguma dúvida? Pode continuar? Então, vamos.
Então, ó, a glicose entrou na célula, serviu para a produção de energia pela via glicolítica e produziu piruvato. Se eu tiver glicose em excesso no meio intracelular, eu vou estar usando a glicose para produção de energia. Se as células param de ter glicose, elas precisam de outra molécula energética para a produção de energia e sequência desse fluxo energético aí importante para a manutenção da vida. Então, a outra moeda energética, ou a outra molécula que vai entrar para a produção de energia, são os lipídios. Só que os lipídios, eles são extremamente lipossolúveis, eles não são solúveis em água, como a glicose. Então, o transporte de lipídio no meio intracelular já é algo um pouco mais dificultoso. E por isso que a gente tem nos animais, em algumas células, a capacidade de organizar esses lipídios dentro de estruturas lipoproteicas. A estrutura principal do transporte de lipídios da dieta em animais é a produção das estruturas lipoproteicas dos quilomicrons. Então, a gente terminou de falar de carboidrato, né? A gente parou agora de falar de carboidrato e vai começar a falar de ácidos graxos ou de lipídios, que são a segunda opção. Eu comi, estou com um pico de glicose, a glicose está sendo usada para a produção de energia. Terminou a glicose, tem que começar a consumir lipídios. E esses lipídios, ou eles vêm da membrana, da dieta, ou eles vêm das reservas de lipídio até chegarem nas células, principalmente células do músculo e dos adipócitos, para serem depositadas ou serem consumidas num futuro próximo. Então, ó, para o transporte de lipídios, eu preciso de carreadores, porque esses lipídios não são solúveis em membrana. Então, o transporte de lipídios, até que eles entrem no interior das mitocôndrias, eles são transportados através do sistema carnitina. Esse sistema carnitina é o carreador dos lipídios para que eles entrem no interior da mitocôndria e possam ser usados. Então, o lipídio saiu lá do adipócito, onde ele estava reservado, foi transportado pela albumina, pela corrente sanguínea, e chegou ao interior das células. No interior das células, esse lipídio vai ser transportado para dentro da mitocôndria a partir do sistema carnitina. E esse sistema carnitina faz com que o lipídio fique disponível ao processo de beta-oxidação. Então, ó, acabou a glicose no meio intracelular, a gente começou a consumir lipídio. O lipídio é consumido no meio intracelular a partir do processo chamado de beta-oxidação. Essa beta-oxidação se dá em algumas etapas, que são etapas que eu vou retirar o potencial redutor desses lipídios, produzindo FAD ou NAD, e nesse processo ele vai acontecer a cada 2 carbonos, então a cada 2 carbonos que eu tenha nesses lipídios, eu vou quebrando essa molécula e produzindo, ao final, acetil-CoA. É uma rota em espiral, porque, por exemplo, eu tenho um ácido graxo que inicia o processo, ele vai produzir FAD, vai ser hidratado, vai produzir NAD, vai ser acetilado, produzir um acetil-CoA e sobra ele com 2 carbonos a menos. Porque os 2 carbonos que vieram aqui para o acetil-CoA, eu tirei dessa molécula de lipídio. E aí ele volta novamente para uma nova rota de beta-oxidação até que acabe todos os carbonos. Então, um ácido graxo de 9 carbonos, ele vai passar por 9 vezes nesse processo de beta-oxidação, sendo oxidado aqui durante todo esse processo, 9 vezes, produzindo, ao final, 9 acetil-CoAs, porque a cada 2 carbonos eu tenho um acetil-CoA formado. Beleza? E aí, vamos lá. Todos esses carboidratos que viraram piruvato, lipídios que viraram acetil-CoA, vão para o mesmo caminho, que é a respiração. E, então, só realiza beta-oxidação as células que possuem mitocôndria que vão respirar. Só realiza ciclo de Krebs e respiração as células que também possuem mitocôndria. Então, ó, consumi o carboidrato, cheguei ao piruvato. Consumi os lipídios, cheguei ao acetil-CoA.
O piruvato vai ser transformado em acetil-CoA também, que é isso que a gente vai ver agora. Deixa eu só passar aqui para o... Ó, o piruvato que a gente viu lá anteriormente está aqui. Esse piruvato ele vai ser convertido a acetil-CoA. Os lipídios são produzidos em acetil-CoA pela beta-oxidação. Então, olha bem isso aqui. A via glicolítica, que foi a primeira rota metabólica que a gente viu, é a degradação da glicose do piruvato, e esse piruvato, ou ele é usado para a fermentação, porque eu preciso regenerar o NAD, ou ele é usado para a produção de acetil-CoA, porque eu vou respirar. Ponto. A beta-oxidação, que é quando eu não tenho glicose, as células vão atrás dos lipídios, os lipídios são degradados a cada 2 carbonos e produzindo acetil-CoA, que é o mesmo produto final da beta-oxidação. Então, ao final aqui, eu tenho tanto os lipídios quanto a degradação de carboidratos chegando ao acetil-CoA, que a gente viu na aula anterior, que é a convergência do catabolismo. Então, eu estou catabolizando essas moléculas a uma mesma molécula em comum. Esse acetil-CoA, por sua vez aqui formado, vai entrar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma rota metabólica cíclica que produz, ao final, NADH, ATP ou GTP, e é uma rota que tem como finalidade a produção de NAD e o consumo e a oxidação final do acetil-CoA. Aqui, o acetil-CoA que entrou no ciclo de Krebs vai ser totalmente oxidado a gás carbônico. Então, aqui, ó, um carbono está aqui, o outro carbono está aqui. Eu quebrei toda a molécula de acetil-CoA e transformei ela em gás carbônico. Aqui tem o primeiro carbono do piruvato, aqui tem o segundo carbono e aqui tem o terceiro. Todo o carbono da glicose foi transformado em gás carbônico e todo o potencial redutor da molécula de glicose, ou seja, toda a energia que essa glicose tinha, está agora dentro do NAD, desse NADH aqui que foi produzido, certo? Então, eu tenho a produção de NADH, a oxidação completa do acetil-CoA em gás carbônico e a produção parcial aqui de energia através de GTP ou ATP. Nesse fluxo de ciclo metabólico do ciclo de Krebs, a intenção é a oxidação final do acetil-CoA, que veio da via glicolítica ou que veio da beta-oxidação, para a produção do NADH, que a gente tem aqui, e depois desse ciclo, a gente tem a produção de energia. Mas só para a gente contextualizar antes, ó, resumindo o ciclo de Krebs, eu tenho que o ciclo de Krebs ele é uma rota central do metabolismo, ele consegue consumir proteínas, ele consegue produzir proteínas, ele consegue produzir açúcares, ele consegue consumir açúcares, né, pelo piruvato, ele consegue produzir lipídios ou ele consegue consumir lipídios. Então, tudo isso daqui é uma rota central da via metabólica. E aí a gente chega ao final do metabolismo, que é via glicolítica, pegou a glicose, degradou a glicose em piruvato, piruvato virou acetil-CoA, acetil-CoA foi degradado em gás carbônico no ciclo de Krebs e virou NADH. Lipídios chegaram na beta-oxidação, foram degradados acetil-CoA, acetil-CoA entrou no ciclo de Krebs, foi oxidado completamente a gás carbônico e toda a energia virou NADH. Só que NADH não é energia para a célula, é potencial redutor. Aí a gente precisa entrar com esse NADH, na via de respiração, que é essa sequência de enzimas que aqui estão. A enzima 1, ela é a enzima que recebe o NADH, que é o potencial redutor. Esse potencial redutor tem energia, tem elétrons. Esses elétrons são absorvidos pela enzima 1 e a energia desses elétrons bombeia prótons para o meio intermembrana. Isso daqui é na mitocôndria. Aqui é a membrana interna das mitocôndrias e aqui é a membrana externa. Bombeei prótons. A enzima 2, eu tenho o envolvimento do succinato fumarato, ou FADH2, que está aqui, ó, no ciclo de Krebs, succinato fumarato, que é a produção do FADH2. Então, eu tenho o uso do potencial redutor que veio do acetil-CoA também.
Esses elétrons são mandados para uma quinona, principalmente a ubiquinona, no caso dos animais. Essa ubiquinona leva esses elétrons para a enzima 3, que bombeia prótons com a energia desses elétrons. Esses elétrons com baixo fluxo energético são transportados pelo citocromo C para a enzima 4. A enzima 4 bombeia prótons e deposita esses elétrons no oxigênio, transformando o oxigênio em água. Então, nesse processo, os elétrons que vieram da glicose ou que vieram dos lipídios e que passaram pelo ciclo de Krebs como acetil-CoA são convertidos em energia potencial, porque eu bombeei esses prótons para aqui, e eles, sem energia, são depositados no aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Então, aí eu produzi água. Esses prótons vão voltar por uma enzima, ou chamada de enzima 5, ou chamada de enzima tepase, porque aqui eu tenho uma concentração maior de prótons, e aqui eu tenho uma concentração menor. Aqui, tendo uma concentração maior, tem carga positiva. Aqui, tendo uma concentração menor, tem carga negativa. Eu gero um potencial elétrico. E esse fluxo de prótons faz com que eu gere energia. E essa energia é usada para a produção de ATP. Cada NAD e cada FAD vai produzir um número X de ATPs aqui no final. Cada NAD produz mais ou menos 3 ATPs e cada FAD produz mais ou menos 2 ATPs ao final desse processo de fluxo energético. Então, a gente tem aqui só mais um outro esquema, para vocês verem aqui direitinho como ocorre todos os processos, né? Lembrando que a água não é quebrada de uma única vez, então aqui tem um pouco de processo de quebra dessas moléculas de água, produção dos ânions, que são os ânions intermediários, para complementar. Aqui um outro esquema também sobre essa mesma relação, mostrando que aqui eu tenho a mitocôndria, né? Aqui acontece o ciclo de Krebs, e dentro desse ciclo de Krebs eu já tenho o envolvimento da respiração, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E só para a gente complementar a nossa aula e finalizar a nossa aula de hoje, a gente tem mais uma discussão a fazer, que é como eu tenho a produção de energia no final desse processo todo. Então, bora lá. Entender isso aí agora. Qual é o saldo de cada uma dessas rotas metabólicas que a gente viu hoje, que a gente estudou nessa aula de hoje? Então, ó, via glicolítica, um resumo geral para a gente entender bem direitinho. Via glicolítica é a rota que consome glicose. Então, a molécula que eu vou consumir aqui, na via glicolítica, como o próprio nome diz, é a glicose. Então, bora lá. Vou botar aqui mais um símbolozinho. Pronto, vou pegar aqui. Então, a molécula que eu consumo aqui é a glicose. Então, peguei glicose. Vou consumir em espanhol, que outra peste. Então, ó, a molécula de glicose, pela via glicolítica, vai produzir, ao final, as estruturas envolvidas nessa via, que são piruvato, ATP e NADH. Então, ó, a glicose é consumida... peguei essa errada aqui, gente, desculpa. A glicose é consumida na via glicolítica e produz, ao final, no final dessa via aqui, deixa eu botar aqui para cima. No final dessa via aqui, eu vou produzir 2 ATPs de saldo, como moeda energética, né? 2 NADH e 2 piruvatos. Pronto. Cheguei aqui. A célula respira. A célula não respira. A célula não respira, então, esse NADH aqui vai ter que voltar para a via glicolítica
por um outro processo que é fermentação. Então, se a célula não respira, eu preciso do processo de fermentação para regenerar o NAD. Então, eu preciso que esses NADHs venham para a fermentação. Se a célula respirar, se a célula chegar a respirar, porque tem mitocôndria, porque tem todas as estruturas, ela vai continuar a outra rota sem problema nenhum. Beleza. Aí a gente vem para uma outra molécula, que são os lipídios, ou ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles vão passar por uma rota chamada de beta-oxidação, que é uma rota que a cada 2 carbonos desse ácido graxo vai produzir aqui ao final acetil-CoA. Cada 2 carbonos do ácido graxo eu vou produzir um acetil-CoA ao final desse processo. Então, o ácido graxo vai sendo oxidado e produzindo acetil-CoA. Nesse processo aqui, eu também tenho a produção de NAD na beta-oxidação. Lembra aqui, ó. Vou voltar aqui para a gente ver. Ó. Eu tenho a produção de um FAD, um NAD a cada ciclo. Um FAD e um NAD a cada ciclo vão ser produzidos aqui. Só lembrando que isso é a cada ciclo da beta-oxidação, tá? Pronto. O piruvato, que está aqui em cima, ele é convertido a acetil-CoA e produz um NAD e gás carbônico nesse processo, pelo processo chamado descarboxilização do piruvato, ou primeiro passo do ciclo de Krebs. Então, o piruvato vai ser convertido aqui, produzindo NAD e gás carbônico nessa etapa aqui de degradação. Esse acetil-CoA, por sua vez, vai ter que seguir pela rota do ciclo de Krebs para a produção de energia, para a produção final da energia que eu preciso nesse processo. Aqui tinha um ciclo. Deixa eu ver se eu acho aqui o ciclo. Cadê o ciclo dessa parte? Então, ó, esse acetil-CoA, esse acetil-CoA que eu tenho aqui vai passar pelo ciclo de Krebs, ou ciclo de ácido cítrico. Então, quem é que vai para o ciclo de Krebs? Quem vai para o ciclo de Krebs é o bendito do acetil-CoA, tanto que veio da via glicolítica, quanto que veio da beta-oxidação. Beleza? Chegou aqui no ciclo de Krebs. O que é que sai do ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs sai, para cada acetil-CoA que entrar aqui, sai 2 átomos de gás carbônico, que não me interessa, e sai a produção, que é o que me interessa mesmo, né? De NAD e FAD. Bora contar lá agora quantos NADs e quantos FADs saem desse processo. Ó, eu vou ter a produção de um NAD, 2 NADs, 3 NADs e um FADH2 aqui. Então, eu tenho a produção aqui, ó, de 3 NADs para cada acetil-CoA e um FAD. Beleza? Isso tudo aqui, esses FADs, esses NADs, tudo isso que está aqui esquematizado, vai entrar no processo de respiração, que é aquele fluxo de enzimas que a gente viu lá. Então, nesse processo de respiração, quem entra nessa etapa toda aqui, ó, é todo o FAD. Deixa eu botar aqui com outra cor.
todo o NAD que foi produzido, porque essa célula está respirando. Vou botar aqui, ó, todo o FAD, todo o NAD da descarboxilização, o NAD que veio aqui do ciclo de Krebs, o FAD que veio aqui do ciclo de Krebs também, aí o NAD que está lá da via glicolítica, ele vem para aqui também, para dentro da mitocôndria, ele é lançado para dentro da mitocôndria, então todos esses NADs vêm para aqui. E quando eles chegam na respiração, a gente tem o processo final de produção de energia, que é cada NAD desses que veio para aqui, vai produzir 3 ATPs. E cada FAD que veio para aqui, vai produzir, só apertar esses dois aqui. Cada FAD vai produzir 2 ATPs. Então, é assim que as células aí que vocês têm em todo canto estão produzindo energia o tempo inteiro. Nessa aula de hoje mesmo, seu cérebro consumiu aí pelo menos 6 gramas de glicose aí nessa 1 hora e pouquinho que a gente está conversando e produziu um monte de ATP, que a gente precisa de ATP o tempo todo para manter-se vivos, beleza? Se a gente fizer as contas aqui, ó, de todos esses processos, uma molécula de glicose, pela via fermentativa, produz 2 ATPs. Pela via respiratória, vai produzir de 34 a 36 ATPs, porque esses 2 NADs aqui, eles podem ser lançados de 2 formas. Eles podem ser lançados como NAD mesmo, ou eles podem ser lançados como FAD H2. Então, eles podem produzir, como a gente viu, 2 ou 3 cada um, e aí a gente tem essa diferença de números. Então, no final das contas, se eu penso no processo respiratório, eu vou ter 36 a 34 ATPs produzidos para cada molécula de glicose. Certo? Lipídios produzem muito mais, porque se eu tiver, por exemplo, bora fazer as contas aqui, ó. Se eu tiver um lipídio que tem 18 carbonos, C18, que é o mais comum, né? Tem um lipídio aqui, tem um ácido gráfico com 18 carbonos. Esse ácido gráfico com 18 carbonos vai produzir, aqui no final, 9 acetil-CoA, porque vai produzindo a cada 2 carbonos, né? Então, eu vou ter 9 acetil-CoA. Vou botar aqui como A-CoA, para a gente lembrar o que é depois, sem nos confundir. Então, eu vou ter 9 acetil-CoA. Então, eu vou ter 9 NAD e 9 FAD. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho aqui 45 ATPs. Se eu pensar nessa sequência de lipídio, beleza? Lipídio vai produzir 45 ATPs, que é um mundo de ATP em frente da glicose. E por que a gente usa glicose como primeira escolha e não usa ácido gráfico? Porque glicose, ela é hidrossolúvel, de fácil transporte, de fácil armazenamento. Então, a gente acaba usando glicose para a produção de energia e não ácido gráfico, mesmo o ácido gráfico sendo mais energético, seja uma produção melhor de energia nesse processo, certo? Então, a gente encerra por aqui nosso fluxo metabólico aí. Deixa eu salvar os slides para mandar para vocês, não dá dor de cabeça. Só interromper a gravação.